Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Da cidade de Reed. Isso o surpreendeu. Lin Jin não se lembrava de ter conhecidos na cidade de Reed. De repente, ele se lembrou do grupo de guarda-costas armados que encontrara algumas noites atrás. Eles não eram da cidade de Reed. Na época, ele havia instruído o escolta Zan a explicar o incidente à família Kiao, dona do Ganoderma. Será que escolta Zan já havia retornado à cidade de Reed? Pelo tempo que passou, ele já deve ter chegado. Depois de dispensar o mensageiro, Lin Jin abriu a carta e leu o conteúdo. Ao voltar para a cidade de Reed, escolta Zan foi direto à família Kiao. Na carta, ele deixava claro que a família Kiao não pretendia cobrar nada sobre o Ganoderma. Essa família Kiao não parecia má. No entanto, a carta também mencionava que a família Kiao estava em apuros. Embora os detalhes não fossem especificados, a situação parecia grave, tanto que estavam contratando especialistas para ajudá-los. Além disso, a família Kiao planejava realizar um banquete para seus convidados no dia 15, no meio do mês. Lin Jin refletiu e percebeu que isso seria amanhã ao meio-dia. O sol já estava se pondo, e mesmo que ele partisse agora, só chegaria por volta da meia-noite. Se a viagem fosse mais difícil do que o esperado, talvez só chegasse de manhã. Embora Lin Jin não fosse próximo da família Kiao, ele lhes devia um favor. Escolta Zan até se deu ao trabalho de escrever-lhe, então havia uma obrigação moral de ir à cidade de Reed para avaliar a situação. Vamos fazer essa viagem, Lin Jin decidiu. Como não tinha uma águia de transporte, ele teria que montar em outra besta. O lobo da sombra serviria. Ele era de rank 13 bastante rápido. Se fosse, ele poderia levar macaco branco também. Zombicto Liu ficaria em casa, sob os cuidados de Shan'er e os outros. Depois de planejar mentalmente, Lin Jin se preparou para ir para casa e dar as instruções. Foi então que alguém entrou, anunciando que um homem chamado Lu Bin pedia para vê-lo. O Sr. Lu está aqui. Lin Jin sorriu. Desde que se separaram na capital real, já fazia um tempo que não se viam. Na época, Lin Jin havia partido às pressas, mas, conhecendo o caráter de Lu Bin, era óbvio que ele viria atrás dele. Deixe o Sr. Lu entrar, ordenou Lin Jin. Logo, Lu Bin adentrou a sala. Diferente da última vez, seu semblante estava muito melhor. Ele imediatamente se curvou ao ver Lin Jin. Sr. Lu, não precisa disso. Lin Jin rapidamente o ajudou a se levantar. Ambos tinham personalidades compatíveis, e Lin Jin sabia exatamente por que Lu Bin o saudava com tanta reverência. Isso já ficou no passado. Mas devo avisá-lo, você veio na hora errada, Sr. Lu. Eu deveria convidá-lo para um drink, mas acontece que preciso viajar ainda esta noite, disse Lin Jin, sendo sincero sobre sua ida à cidade de Reed. Viajar? Lu Bin ficou surpreso. Se não conhecesse o caráter de Lin Jin, até pensaria que ele estava inventando uma desculpa para evitá-lo. Lin Jin explicou que devia um favor à família Kiao da cidade de Reed. Ao saber que estavam em apuros, pretendia ajudá-los para retribuir. Entendo, Lu Bin respondeu antes de sorrir. Se você só precisa chegar até amanhã à tarde, não há pressa. Hoje à noite, bebemos até cair. Lin Jin balançou a cabeça. Adoraria, mas cidade de Reed é longe. Preciso me apressar. Lu Bin riu. Avaliador Lin, esqueceu o que prometi a você na capital. Lin Jin ficou surpreso por um momento, e então seu rosto se iluminou. Uma águia. Lu Bin acenou. Exato. Vim montado em uma. Além de agradecer em nome de meu senhor, o outro motivo é cumprir minha promessa. Dizendo isso, Lu Bin soprou um apito especial. No céu, ouviu-se o grasnar de uma águia que circulava acima deles. Com isso, você chega lá em 1 hora. Então, qual a pressa? Lin Jin concordou. Andar definitivamente não se comparava a voar. Então bebamos até cair hoje à noite. Depois de pedir comida e vinho, Lin Jin e Lu Bin se divertiram em sua nova casa. No meio da conversa, falaram sobre a capital imperial, mas como o problema lá já estava resolvido, puderam discutir os perigos do passado com tranquilidade. A bebedeira continuou até meia-noite, e Lin Jin deixou Lu Bin passar a noite em sua casa, que agora era muito maior do que seu antigo lar apertado. Depois de receber o apito de chifre usado para controlar as águias de transporte, Lin Jin teve a chance de voar novamente, testando a águia à noite. Águias bestas geralmente eram de rank baixo e não eram boas em combate, mas eram ótimas para montaria. O melhor?
Não precisavam de contrato de sangue, bastava um apito para chamá-las. Muito conveniente. No dia seguinte, após o café da manhã, Lu Bin se despediu, dizendo que iria visitar Ye Yuzhou. Lin Jin entendeu que ele estava sendo educado e não queria atrapalhá-lo mais. Antes de partir, Lu Bin avisou: se você não tiver tempo para visitar a capital, a sexta princesa virá à cidade do Bordo pessoalmente um dia para agradecê-lo. Lin Jin sabia que não adiantava recusar. Eles que viessem quando quisessem, ele preferia não voltar à capital por enquanto. Depois que Lu Bin partiu, Lin Jin verificou a hora. Sem mais delongas, avisou Shan'er sobre sua viagem e partiu com o macaco branco para a cidade de Hide. Como nunca havia estado lá antes, a viagem foi turbulenta. Ele teve que descer várias vezes para pedir informações, perdendo tempo precioso. Felizmente, chegou à cidade de Hide antes do meio-dia. Com seus lagos e rios, a cidade parecia uma pintura requintada vista de cima. Lin Jin pousou fora dos muros da cidade, deixou a águia voando e entrou a pé com o macaco branco. Por que só trouxe macaco branco? A resposta era simples. Macaco branco era extremamente capaz em combate. Depois de ter seu osso hioide refinado por acaso, ele agora conseguia falar a língua humana. Entre Shan'er e Pequena 5, ele era o que tinha mais potencial para aprender transfiguração. Lin Jin o levava sempre para ensinar-lhe coisas novas. Era óbvio que tinha grandes expectativas para o primata. Além disso, qualquer um de fora acharia que o macaco era sua besta de estimação, o que era outra vantagem. Cidade de Hide era deslumbrante. Barcos e juncos se complementavam, canais cortavam a cidade, e embarcações deslizavam pelas águas. No reino do dragão de Jade, cidade de Hide também era conhecida como a Cidade das Águas. Para lazer, podia-se alugar um barco e remar calmamente, apreciando a vista. Além disso, a maior parte do transporte de mercadorias era feita por barcos, tornando o lugar ainda mais vibrante. Além dos moradores locais, havia muitos turistas. Vários, como Lin Jin, passeavam com suas bestas de estimação ao lado. Se perguntassem sobre a família Xi na cidade do Bordo, qualquer um saberia responder. Encontrar a família Qiao na cidade de Hide era ainda mais fácil, especialmente hoje, já que toda a cidade sabia que eles estavam realizando um banquete. A família Qiao? Claro que conheço. Eles são uma família muito respeitável. Tem tanto dinheiro que não conseguem gastar tudo nem se tentarem. Todas as farmácias da cidade pertencem a eles. Ouvi dizer que hoje estão dando um banquete para muitos lutadores habilidosos. Se fossemos mais fortes, também estaríamos lá para aproveitar a festa, respondeu um morador local que Lin Jin parou para perguntar. Parecia que a família Qiao estava levando esse banquete muito a sério. Desde esta manhã, o cheiro da comida deles está pairando no ar. Basta seguir esse aroma e você os encontrará, disse o homem, engolindo em seco. Lin Jin agradeceu ao especialista em comida e seguiu para o mansão Qiao. Embora fosse escolta Zhang quem lhe escrevera pedindo ajuda, o problema era da família Qiao, então Lin Jin decidiu procurá-los diretamente. No entanto, nesse momento, os olhos de Lin Jin se arregalaram, ele sentiu uma aura familiar. Por que está aqui? Ele murmurou, reconhecendo o fraco resquício de sua própria aura de fogo de dragão. Recentemente, ele não havia usado muito esse feitiço, apenas para praticar naquele inseto de contrato de sangue que parasitava a besta de estimação de Lu Yun, Lu Ba. Lin Jin conseguia sentir o rastro daqueles que foram queimados por seu fogo de dragão. Será que aquele avaliador demoníaco também está na cidade de Hide? No entanto, devido ao seu nível de cultivo ainda insuficiente, ele só conseguia sentir o vestígio da aura, mas não localizar sua origem exata. Vou à família Qiao primeiro. Depois de resolver o problema deles, investigo isso. Afinal, ele estava aqui principalmente por causa deles. Seguindo adiante, Lin Jin chegou aos portões de uma enorme mansão, a mansão Qiao. O portão principal estava aberto. Os muros eram brancos como pérola, e as telhas do telhado, cinzas. Convidados entravam em fluxo contínuo, e o aroma intenso de comida transbordava de dentro. Realmente, o banquete era verdade. Havia um recepcionista na entrada, cumprimentando os convidados ilustres da família. Pelas roupas e tipos de bestas, nenhum deles parecia pessoa comum. Pensando brevemente, Lin Jin avançou. Imediatamente, alguém se aproximou. Senhor, como devo anunciá-lo? Lin Jin sorriu. Lin Jin, da cidade do Bordo. Simples e direto. O servo da família Qiao refletiu.
Até um especialista de outra cidade veio. Mas não é surpresa, já convidamos vários. O mestre ordenou que aceitemos qualquer um capaz. A família Kiao recebe homens competentes, mesmo que tenham reputação duvidosa. Estamos dispostos a pagar por suas refeições. Então, o servo analisou Lin Jin. De fato, ele não se vestia como um plebeu, e ao seu lado havia um macaco branco com metade de sua altura. Pelo tamanho, devia ser poderoso e feroz, talvez rank 2. O servo não fazia ideia de que, se o macaco branco mostrasse seu tamanho real, ele provavelmente molharia as calças. De qualquer forma, Lin Jin não parecia uma pessoa comum. Seguindo as instruções de seu mestre, o servo o guiou para dentro. Lin Jin não esperava que fosse tão fácil. Mas não comentou nada, ele ainda queria observar o ambiente. Depois de contornar um enorme biombo branco, entraram no pátio. Mais de 10 mesas de banquete estavam dispostas no amplo espaço, tornando o local animadíssimo. A maioria já estava ocupada. Como havia muitas bestas para caber no canil da mansão, várias estavam deitadas no chão, parecia um mercado de animais. Lin Jin encontrou um assento vazio em uma mesa próxima. Mais da metade dela já estava ocupada, e, pelas roupas, dava para ver que havia todo tipo de pessoa ali, mas todas com alguma habilidade, ou não teriam passado pelo portão. Como o banquete ainda não começara, Lin Jin sentou em silêncio, apreciando seu chá. Olhando para as centenas de bestas ao redor, ele tirou algumas agulhas com um movimento rápido e as lançou usando a técnica do fio enrolado. Como sempre, ninguém percebeu. As bestas apenas sentiram uma picada, mas nada além disso. Em 15 minutos, todas as bestas no local haviam sido picadas. O museu ganhou mais de 100 novas entradas, mas a habilidade de dissuasão de bestas de Lin Jin ainda não subiu de nível. Um cálculo rápido sugeriu que ele precisaria registrar milhares a mais para desbloquear a próxima recompensa. Vou com calma. Os convidados continuavam chegando. De repente, Lin Jin ergueu a cabeça, ele sentiu algo. 4 pessoas acabavam de entrar. Na frente, um velho de semblante severo, usando uma coroa dourada e roxa, com uma expressão quase ameaçadora. Ele não trazia uma besta consigo, mas sua aura indicava que era um especialista que cultivava o pergaminho do mestre de bestas. Os outros 3 também exalavam auras pressionantes. Um jovem sorridente com um rato do tamanho de um gato empoleirado em seu ombro, uma visão arrepiante. Um homem de pele bronzeada, descalço, vestindo mangas curtas, parecendo um barqueiro. Ele não tinha besta e nem cultivava o pergaminho. Talvez não tivesse uma. Um homem com cabelos queimados e sobrancelhas faltando. Vestido como um traficante de ervas, sua aparência era sinistra. Sobre seu ombro, um morcego grande e feio completava o visual. Lin Jin fixou os olhos nele. Embora os vestígios de fogo de dragão em seu corpo estivessem quase indetectáveis, a proximidade permitiu que Lin Jin o sentisse. Seus olhos se estreitaram, e um sorriso peculiar surgiu em seus lábios. Até o avaliador demoníaco apareceu. Inimigos acabam se encontrando em caminhos estreitos. Que sorte encontrar aqui o homem que tentou sequestrar Lu Bu. Lin Jin nunca gostou de avaliadores que usavam técnicas malignas. Agora que um deles estava aqui, não escaparia impune. Podiam chamá-lo de vingativo ou intrometido, mas desde que o sujeito apareceu, não sairia ileso. Os 4 sentaram-se em uma mesa próxima. Com isso, todas as mesas estavam ocupadas, não havia mais assentos. Percebendo isso, o mordomo da família Kiao ordenou que os servos fechassem os portões. Era um sinal de que não aceitariam mais convidados. Pela observação de Lin Jin, embora a família Kiao tivesse convidado abertamente lutadores habilidosos, havia uma hierarquia nos assentos. Na frente, especialistas reconhecidos pela família, com grande força. Atrás, onde Lin Jin estava recrutados de última hora, úteis, mas não tão valorizados. Lin Jin não se importou. Ele estava aqui para cumprir sua promessa, não para competir por status. Enquanto esperava o banquete começar, seus olhos não se afastavam do avaliador demoníaco de sobrancelhas queimadas. Você não vai escapar desta vez. Nesse momento, outra pessoa entrou. Era Escolta Zan. Ele chegou com seu leão da montanha de cauda cortada, rank 3. Apesar do aumento significativo em sua força, o homem permanecia gentil, sem um traço de arrogância. Escolta Zan olhou ao redor, ansioso, e avistou Lin Jin imediatamente. Com olhos brilhantes, ele se apressou até a mesa, exatamente onde havia um assento vazio ao lado de Lin Jin. No início, Escolta Zan hesitou em sentar.
Quase se curvou em reverência, mas Lin Jin o impediu com um gesto discreto. Percebendo o erro, ele se sentou rapidamente, inclinando-se levemente para frente em sinal de respeito. Avaliador Lin, não imaginei que você realmente viria. Escolta Zhan esfregava as mãos, parecendo envergonhado. Lin Jin sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Eu disse que pagaria minhas dívidas. Então, é natural que eu apareça. Mas, vendo quantos especialistas a família Qiao convidou, acho que minha ajuda não será necessária. Era apenas um comentário casual. Deixando os problemas da família Qiao de lado, Lin Jin tinha certeza de que aqueles avaliadores demoníacos não estavam aqui só para comer. Embora não soubesse seus motivos, pelos atos desprezíveis que cometeram no passado, nada de bom poderia vir deles. Se planejassem algo contra a família Qiao, a maioria dos convidados não seria de muita ajuda. Esses tipos não lutariam de frente, eram especialistas em artes obscuras e ataques sorrateiros. Como diz o ditado, é fácil desviar de uma lança à luz do dia, mas difícil escapar de uma flecha nas sombras. Mas Lin Jin não explicou tudo isso à escolta Zhan. O escudeiro sorriu. Eu estava mentalmente preparado quando escrevi a carta. Temia estar incomodando e que o problema da família Qiao não fosse tão grave. Só espero que sua viagem não tenha sido em vão. Você não fez nada errado. Lin Jin não se importava. Escolta Zhan era uma boa pessoa, equilibrado e leal. Talvez não fosse alguém que faria grandes coisas, mas era confiável. O encorajamento de Lin Jin deixou Escolta Zhan feliz. Para ele, Lin Jin era como um deus. Sua presença provava que ele era um homem de palavra. Se disse que pagaria a dívida, pagaria. Isso merecia respeito. Enquanto conversavam, a família Qiao finalmente apareceu. Escolta Zhan sussurrou para Lin Jin. Aquele é Qiao Feigon, o atual patriarca. O jovem atrás dele é seu filho, Qiao Xing, e os outros são os pilares da família. Da geração anterior, só o tio dele ainda está vivo, é aquele senhor mais velho ali. Escolta Zhan conhecia bem a hierarquia da família, então Lin Jin rapidamente entendeu a dinâmica. Qiao Feigon é um homem justo e honrado. Ele não se importa muito com ganhos ou perdas nos negócios. Quando expliquei o ocorrido, ele não me repreendeu nenhuma vez. É um bom homem. Era claro que Escolta Zhan se beneficiava da relação com os Qiao, mas seu elogio vinha do coração. Lin Jin acenou com a cabeça. Apesar de Lin Jin ter interrompido a entrega e consumido o valioso ganoderma, a família Qiao optou por não retaliar. Isso já mostrava que Qiao Feigon era generoso e racional, não o tipo de patriarca mesquinho. Qiao Feigon começou seu discurso. É uma honra receber todos os ilustres convidados que tiraram um tempo para comparecer a este banquete. Vocês são homens de grande capacidade, e nossa família espera contar com sua ajuda no futuro, se necessário. Agradeço por reconhecerem nossa parceria. Era um discurso cortês. Os convidados levantaram as mãos em retorno, num gesto de harmonia. O Lord Qiao é muito gentil. Estamos aqui por respeito à família Qiao. Se algum malfeitor ousar perturbá-los, não terão piedade de nós. Exatamente. Lord Qiao sempre ajudou o povo da cidade de Hide. Se vilões aparecerem hoje, que não reclamem quando forem esmagados. Muitos expressaram lealdade. Qiao Feigon ficou satisfeito. Era exatamente o que ele queria. Alguns dias atrás, um ladrão avisara que traria problemas hoje. Por isso, ele organizara este banquete. Com tanta gente poderosa aqui, qualquer ameaça seria intimidadora. Além disso, a família Qiao era rica. Um banquete com 10 mesas não era nada para eles. Sirvam o almoço. Cerca de 30 servos surgiram, carregando pratos diversos. Em pouco tempo, as mesas estavam repletas de iguarias. Qiao Feigon fez um brinde, e todos começaram a comer. Muitos convidados comiam como animais, a maioria era bruta, só interessada na comida grátis. Claro, também havia pessoas refinadas, com etiqueta impecável. Vendo os modos nojentos de seus companheiros de mesa, Lin Jin perdeu o apetite. Além disso, ele ainda observava os 4 avaliadores demoníacos, à espera de qualquer movimento suspeito. Como Lin Jin não pegou os pauzinhos, Escolta Zhan também não tocou na comida, apesar da fome. Foi então que Qiao Feigon e seu filho se aproximaram. Provavelmente vinham para um brinde. Os convidados limparam a boca com as mãos, depois esfregando-as nas calças, e se apressaram a encher seus copos. Oh, Escolta Zhan, por que não está comendo? A comida não está do seu gosto. Qiao Xing perguntou de propósito.
Ele ainda estava irritado por Escolta Zan ter perdido a entrega. Embora Qiao Feigon o tivesse advertido para não desrespeitá-lo, Qiao Xing não perdia uma chance de provocá-lo. Escolta Zan levantou-se, sem se abalar. Estava prestes a apresentar Lin Jin formalmente quando um caos repentino explodiu. A besta de estimação de alguém enlouqueceu, rosnando e mordendo seu dono. Um estalo seco ecoou o som de um braço quebrando. Sangue jorrou. Gritos histéricos encheram o ar. A cena era um pandemônio. Os membros da família Qiao congelaram. Os mais rápidos se espalharam, com medo de serem atacados. Outros ordenaram que suas bestas interviessem. Até os Qiao reagiram, enviando suas próprias bestas para bloquear o animal enraivecido. O que está acontecendo? Não sei. Esse mastim enlouqueceu do nada. Mesmo se perdeu a cabeça, não deveria morder seu dono. Rápido, salvem-no. O homem no chão já perderá muito sangue. Se não fosse atendido, morreria. Enquanto isso, o mastim olhava com olhos injetados de sangue, mastigando o braço do mestre. Parecia pronto para atacar novamente. Alguém usou sua besta para resgatar o ferido, que já desmaiara devido à perda de sangue. Era impossível para ele recuperar o controle da besta. Nessa situação, só restava conter o mastim. O incidente assustou a todos, mas, felizmente, a família Qiao agiu rapidamente. Com a ajuda dos convidados, a situação foi controlada antes que piorasse. Mas Lin Jin não estava otimista. Seus olhos se estreitaram. Isso não foi um acidente. Ele olhou para os 4 avaliadores demoníacos, especialmente aquele com o morcego feio. O homem sorria, como se estivesse apreciando o espetáculo. Lin Jin sabia. Eles começaram. Fim dos capítulos do 345 ao 347. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.